Boa noite, amados. Paz seja convosco. Uma alegria estar na presença do Senhor e maior ainda de poder trazer a palavra do Senhor. Não queria começar esse momento aqui sem agradecer a oração da igreja, né? Que no domingo passado eu estava preparando a minha mãe para vir para cá, que ela sempre queria vir para a ceia, e no momento que ela se levantou, deu 2 passos e ela caiu. Foi bem difícil, foi um momento bem doloroso, porque eu achei que eu tinha perdido a minha mãe. Mas no mesmo instante, não no mesmo instante, mas em pensamento, eu pensei em vocês, e eu sei que a igreja já estava orando justamente no início ali do programa para que ela se restabelecesse. E graças a Deus ela se restabeleceu. Está internada, saiu do UTI, estava no UTI, foi agora para o quarto e está aguardando ali um outro procedimento, mas vai ser tudo de acordo com a vontade do Senhor, no tempo certo e na hora certa. Mas o importante é que ela está fora de perigo. Então, agradecer mesmo às orações dos irmãos. E tenho certeza, ela tem poder. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, acho que todos, ou talvez uma boa parte, ou se não, talvez ao menos comigo, aconteceu no início da minha caminhada, em alguns momentos, que às vezes a gente é confrontado sobre a palavra de Deus, não sei se de repente lá no seu trabalho, ou na faculdade. No meu caso, teve alguns casos no meu trabalho mesmo, recém-convertido, aconteceram de alguém vir e falar, né, da palavra de Deus, né, e na hora eu me calei. Poderia ter falado alguma coisa, poderia ter trabalhado com aquela situação, daquela dúvida dele, e eu me calei. Talvez uma pessoa no seu trabalho, de repente, veio assistir um programa, né, na televisão e ver exatamente falando de um momento do Apocalipse, de um momento que as pessoas que não aceitaram Jesus vão para o inferno. Aí ele chega no teu trabalho lá e fala assim, nossa, como que a pessoa pode acreditar naquilo? Ele já vem todo armado ali, talvez seja um superior teu, e daí você, pum. No quartel a gente usava dizer que é colar as placas. Você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer. E você se omite. Talvez, na faculdade, na sua aula de filosofia, aquele professor que ele vem com todos os argumentos no primeiro dia de aula, sabe que você é calouro, ele já vem pronto para te dizer, querer que você fale alguma coisa, ele vem com aquele sangue nos olhos, já prontinho para tentar te desmoralizar, se você falar alguma coisa daquilo que você profere, o que você crê em Jesus Cristo. E você já fica com medo, você não fala. Imagine agora que talvez tivesse alguém olhando naquele momento que você negligenciou e negou. E porventura ainda escrevessem essa história e continuamente lessem ela e usassem ela para pregar. Isso aconteceu com o nosso irmão apóstolo Pedro. E é o que nós vamos ver hoje. Pedro negou Jesus. E essa história foi escrita e nós vamos pregar em cima desse momento dele, de dificuldade, onde houve uma negação da parte dele com Cristo. Nós, ainda bem, que não tinha ninguém vendo, ou se viu, não escreveu, e não é usado para estudo, né? Mas Pedro aconteceu isso. Mas é interessante que, se nós olharmos e vermos esse estudo que nós vamos fazer hoje, essa pregação, ela é uma situação que nós vamos usar o que aconteceu com Pedro para nós olharmos como um espelho para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela vai estampar aqui em João 18 um retrato nosso. Porque muitas vezes, se você não fez aquilo que eu iniciei falando, talvez nós negligenciemos em outras partes. E isso vai fazer parte de toda a pregação de hoje. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, que eu consiga explicar e explanar da melhor forma possível, que toque diretamente no seu coração.
Mas nós sabemos que isso não só parte de mim, parte de vocês. E que o Espírito Santo toque no nosso coração para que realmente nós consigamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém, meus irmãos? Então, abra sua palavra em João 18. Vamos ver do versículo 15 em diante. Coloque-se em pé um pouco. Fazer uma respiração. Diz a palavra do Senhor assim: Simão Pedro e o outro discípulo estava seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. É interessante, meus queridos, que ali ele fala assim, um outro discípulo. Quem que é? Não tem nome. Mas se nós somos assíduos e estamos vendo a palavra de Deus, nós vemos que toda a carta de João fala dessa forma. Ele sempre se refere a ele mesmo como uma outra pessoa. Ele nunca fala, eu estive. Nós podemos ver ali que ele fala, em alguns momentos, o discípulo que Jesus amava. Então dá ao nosso entendimento que esse outro discípulo ali era João. E nós temos duas características muito claras entre esses dois discípulos. Um falava que Jesus o amava, e o outro amava de todas as formas Jesus. Só que o que amou Jesus de todas as formas, negou. E aquele que procurou ser amado por ele, entrou pelo pátio e não negou. As pessoas sabiam que ele era um discípulo. E ele voltou, e nós vamos ver o que está contando ali agora na sequência. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, então esse outro discípulo era conhecido, voltou e falou com a moça encarregada da porta, e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira, que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Vamos pular agora lá para o 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja a orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Feche seus olhos, meus irmãos. Pai amado, Pai querido, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero, Senhor Deus, que os Teus filhos possam receber, Senhor Deus, através de mim, Pai. Mas que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo falando através da minha boca, Senhor Deus, para os Teus filhos, Senhor Deus. Pai, instrui, Senhor Jesus, e direciona o coração dos Teus filhos a entender. E no momento, Senhor Jesus, que talvez eu esteja de um modo simples, estar dando exemplos, Pai, mas que Ele, o Seu Espírito Santo, coloque diante deles, Senhor Jesus, o exemplo da vida deles, Pai. E eles sejam tocados, Senhor Jesus, e transformados. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Porque foi exatamente isso que aconteceu, o que eu falei para vocês. Precisando entender que Pedro, como eu e você, nunca pecou de repente. Nunca fracassaremos no instante. Nosso momento para o fracasso veio desenvolvendo com o tempo. Aqui nós iniciamos uma parte da pregação que fala assim, preparação para um fracasso espiritual. Nós olhamos para essa situação de Pedro, e eu acho que muitos de vocês também já viram e olharam para esse relato, né, do que aconteceu ali, e nós pensamos assim, como pôde Pedro negar?
Se eu estivesse lá, eu não negaria. Mas agora a gente tem que entender que o Pedro, para acontecer esse colapso, essa situação de ele negar aquilo ali, ele foi negligente em algumas coisas. E quando a gente fala que a palavra está estampada em nós, é justamente isso, porque nós podemos estar cometendo os mesmos erros. E agora nós falamos assim, não, eu não vou negar a Pedro, eu não vou negar a Jesus. Mas, de repente, nós estamos caminhando para essa mesma situação. Porque você não nega Jesus somente como Pedro naquele momento, você nega em inúmeras situações. Inúmeras situações, e nós vamos relatar todas essas situações. A primeira situação que Pedro negligenciou, e nós olhamos ali, olhando a palavra, e vocês vão ver conforme eu for falando que isso faz sentido, isso é de acordo com aquilo, é só nós lermos os textos, nós vamos ver isso, foi a autoconfiança. Pedro, ele tinha uma autoconfiança enorme, e isso foi prejudicial a ele. No última ceia, os discípulos com Jesus, como lemos em Mateus, lá em todos os evangelhos, nós vemos que Jesus falou para eles, vocês me negarão, vocês fugirão, vocês se dispersarão. Então Jesus já falou para eles. Mas, o que Pedro fala? Vamos lá em Mateus 26, 33 e 35. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eles tinham uma autoconfiança, e Pedro tinha uma alta confiança, que ele não ia negar Jesus. Esse é o papo de um herói, um homem que pensa que está de pé, ele pensa somente que está de pé, mas não está, e não está se cuidando para não cair. Meus amigos, estar em pé é estar como eu estou aqui agora, mas se alguém vir aqui me bater de um lado ou de outro, eu posso ser derrubado. Mas se eu formar uma base, eu abrir as minhas pernas, eu colocar uma para trás, eu estou me montando uma base, aonde a pessoa vai ter que ter muito mais dificuldade para me derrubar. E o que é isso? Muitas vezes nós estamos negligenciando, nós achamos que estamos de pé e não precisa fazer mais nada. Não, nós precisamos ter essa nossa base. Mudar o nosso posicionamento, cuidarmos, olharmos que as coisas estão mudando, que o universo aqui está mudando. As coisas que os nossos antepassados passaram, eles já não estão, nós não estamos mais passando. As coisas estão mudando, elas estão ficando mais refinadas. Você precisa se atentar com aquilo para você não vir a cair. Então nós precisamos fazer essa base. E Pedro, ele estava totalmente autoconfiante. Ele ia falar, não, eu não vou fazer isso, ainda que precise eu vou morrer por você. A autoconfiança. Então se você tem autoconfiança, cuidado, prepare-se, deixe essa autoconfiança. Para quê? Para que coloque nas mãos do Senhor. Ele vai te ajudar a você não cair. Ore, vigie, busque dele. Amém, meus irmãos? Autoconfiança. Oposição. É um ingrediente a mais se você quer cometer as mesmas coisas que o Pedro cometeu. Se você tem mais, quer cometer algo, esse ingrediente, ele é de uma forma que vai fazer algo para ti, ajudar a você cometer essa situação. Quando Mateus registrou a predição de Jesus a respeito da negação de Pedro, ele usou uma palavra bem forte. Jesus literalmente disse, Pedro, você me negará completamente. Ele falou completamente, não é uma negação pequena, ele falou, você vai me negar completamente. Mas Pedro nunca imaginaria culpado de tamanho pecado, de negar ali naquele momento Jesus. Mas Pedro, vamos lá em Marcos 14, 31. Mas Pedro,
insistia ainda mais, mesmo que seja preciso, que é o que eu acabei de falar, eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro falou aquilo, Jesus fala, vocês vão me negar. E Pedro fala, não, eu não vou negar. Oposição às coisas que Deus fala. Pedro estava se opondo a uma palavra viva, era Jesus falando com ele ali naquele momento. Os apóstolos estavam fazendo a mesma coisa, eles estavam negligenciando o Senhor Jesus, a palavra viva falando. Só que nós, muitas vezes, nós temos agora o que? A palavra escrita. E ela nos orienta a não fazer determinadas coisas, mas nós, na nossa autoconfiança, não, é só uma vez, é pequenininho, eu consigo sair disso. A gente se opõe às coisas de Deus. E é aí que nós caímos. Então nós não podemos se opor às coisas de Deus. Você quer fracassar miseravelmente? Você quer garantir rebelião contra a verdade? A vontade de Deus? Então comece a conversar com Deus dizendo a Ele, Senhor, estou ouvindo o que você está dizendo em suas palavras, mas o Senhor está errado. Eu estou certo. Deus está falando, não faça isso, não faça aquilo, através da sua palavra, mas você está negligenciando. Muitas pessoas, elas, no seu trabalho, sempre vai exigir integridade, que você não roube, que você não cometa mentiras, e a palavra de Deus nos orienta a não fazermos isso. Mas você, às vezes, puxa, mas se eu não fizer aquilo, eu perco o meu trabalho. Se eu não fizer aquilo, eu não ganho dinheiro. Aquilo é o meu sustento. Isso é certo? O que eu estou indo contra? Eu estou fazendo oposição à palavra de Deus. E hoje, na sociedade que nós vivemos, o sexo fora do casamento? Você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa? Você não sabe o que eu vivo em casa. Deus está falando, não faça isso. Não ande nesse caminho. Mas você faz o quê? Negligencia. Não. Quer contrariar Deus. Deus não sabe o que está acontecendo comigo. A minha empresa, se eu não conseguir fazer isso aqui, ela não vai para frente. O meu casamento está... Eu não consigo mais. Você quer dar desculpa para o teu pecado, você quer desculpa para os seus erros. Então você está negligenciando e se opondo às coisas que Deus fala para nós. Deus fala, cuida do seu filho, oriente nos bons caminhos, direcione. E você fala, não, eu sou bonzinho, bate nas costas e beleza, vai tudo dar certo. E o mundo está ensinando totalmente diferente. E você está negligenciando. A palavra fala, eduque seu filho. Eduque seu filho os caminhos do Senhor. Um outro ingrediente, falta de oração. Esta é uma outra forma de autoconfiança. Mesma coisa que nós vimos, confiança, né? Primeiro item. Mas essa também é uma forma de autoconfiança, quando nós deixamos de orar. Aonde que nós vemos isso? Lá, um pouquinho antes do Getsemane, no momento que Jesus estava orando, o que ele falou com Pedro, com João? Fiquem aqui, orem comigo, e eu vou estar lá orando. Lá em Marcos 14, 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro estava ali novamente. Jesus fala, orem. Fique aqui, orem. Eles não oraram. E o que aconteceu depois? Ele fala, orem não por mim, mas orem pelas coisas que vocês vão passar. Eu estou orando porque o diabo falou que vai assolar vocês. Eu estou cuidando, eu estou orando para isso. E eles negligenciaram, não oraram. Isso significa literalmente, para que você não entre em tentação despreparados. Então, era inevitável, ia acontecer com eles o que aconteceu.
mas é que para fortalecimento espiritual deles, a oração nos traz isso, esse fortalecimento espiritual. As barreiras, as batalhas, elas vão vir sobre nós. Mas nós, quando nós orarmos, nós vamos estar fortes, nós vamos estar com a nossa base preparado para enfrentar, inerente qual seja as nossas dificuldades. Ele também está sugerindo que existe uma causa e um efeito diretos entre a falta de oração e o colapso espiritual. Então, se você quer fazer exatamente as coisas que Pedro fez, deixe de orar. Porque orar é extremamente essencial para a vida de um cristão. E o inimigo vem te falar que não precisa. É chato. Não vá lá fazer isso. É porque ele sabe do poder que a oração tem. Lá em 1 Timóteo 4,7, ele fala assim: exercite-se na piedade. A oração, quando nós oramos, quando nós vemos a palavra de Deus e quando nós falamos com Deus na oração, nós vamos estar exercitando a piedade. É fácil, meus irmãos, você chegar para alguém que de repente te deu um troco errado, ou que te deu uma fechada no trânsito, ou fez alguma coisa. É fácil você chegar para ele e ficar numa boa. Cara, você me logrou aqui, você já não quer fazer, a carne já não quer. Pera aí, cara, você está me fechando aqui, você está me buzinando aqui. A carne quer falar mais fácil. Então nós temos que exercitar a nossa misericórdia. Nós vemos todos os dias situações nas televisões de pessoas que estão extrapolando todos os limites de fazer o mal. E nós olhamos aquilo ali e cada vez aguçamos mais. Nossa, eu tinha que matar. Tinha que fazer isso aqui, dente por dente, olho por olho. A gente quer isso. Só que Deus fala que nós temos que exercitar a nossa piedade. Porque se nós não exercitarmos em oração, nós vamos ficar com o coração dessa forma mesmo. Nós vamos querer isso, porque a nossa carne quer isso. Então, nesse exercitar, nós podemos entender que é como se a oração fosse um momento de uma academia. Quando você vai para a academia, adianta você só pagar a academia e ficar lá, sentar e ficar olhando o celular lá? Não vai adiantar nada, não vai? Por quê? Porque é o exercício que vai fazer você queimar as calorias. Então, a mesma coisa é você vir aqui para a igreja. Você pode estar vindo aqui um monte de vezes. Se você não orar, não vai fazer efeito. Você não vai queimar, não vai te dizer, você não vai chorar na presença de Deus. A igreja quer ajudar você a entrar nessa academia. A razão principal para que daqui a 12 meses, talvez, vamos supor que daqui no final do ano, geralmente tem aquele checklist que a gente faz, né? O que eu fiz, o que eu queria fazer e aquilo que eu fiz, né? A gente sempre faz isso no final do ano, a gente vai fazer hoje aqui. Então veja bem, você chega lá no final do ano e você faz uma análise dos seus dias. E você chega lá na frente e vê: puxa, eu não consegui conduzir ninguém para Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma. Eu não consegui conduzir para Deus. E isso é a principal missão nossa. É o que Jesus fala: ide e pregar o evangelho. Ide, fale do que vocês estão aprendendo aqui. Dessa gordura que vocês estão tendo aqui, vão e pregue. Você não conduziu ninguém a Cristo, que é a sua missão nessa vida. Não memorizou um versículo, que é a sua proteção espiritual. Não leu a sua Bíblia, que é a sua nutrição espiritual. Não se envolveu no serviço para exercitar os dons espirituais, que é a sua contribuição espiritual. A oração, ela está ligada em todas essas situações que eu falei para vocês agora. Em você conseguir pessoas para Cristo, falar para elas. Se você não orar, você não vai conseguir falar. Se você não orar, você não vai se inscrever aqui para trabalhar na obra. Se você não orar, você não vai conseguir buscar e ler a Bíblia. A oração é a base de tudo. E Pedro negou, naquele momento ele negligenciou isso. Ele não orou. E o que vai acontecer com a tua vinda aqui na igreja? Provavelmente, se você não fizer essas coisas, você vai ter um fracasso, assim como Pedro. É porque você pensou que a igreja é como um local de passeio e não como uma academia.
Você está vindo aqui só para participar. Você está vindo mais através de um evento. Você não está vindo para participar de um corpo. Você não está vindo aqui para orar pelos outros, para sentir a dor do meu irmão. Amém, meus irmãos? E olha o que a oração faz. Então, o que nós temos que buscar? De todos os cultos que nós tivéssemos que ir, qual que nós deveríamos ir? Me respondam. De oração, né? E qual que é o que menos a gente está? No de oração. Qual que é o que tem menos pessoa aqui? É o de oração. Nós fazemos exatamente o inverso. Nós negligenciamos as coisas de Deus. Claro que, vou abrir um parênteses, a oração ela não precisa ser somente aqui. Nós estamos em oração em todo o momento na nossa casa. Mas aí é você com Deus. Porque se você não estiver lá, Deus está vendo essas coisas. E como que você vai querer conversar com alguém e trazer alguém para a igreja se você não está orando? Você não tem força. A razão por que Pedro abandonou a Deus em público foi porque ignorou Deus em sua vida privada, na sua casa, lá no recluso do seu lar. Nós não negamos a Jesus porque nós estamos somente na rua. Ela é uma consequência. Se nós negarmos lá em casa, lá na sua casa, lá quando você está sozinho, você nega lá, na rua você vai negar. Então é preciso que nós oremos. Ele achava que não precisava. Nós estamos, claro, falando de um Pedro que era antes. Depois nós temos todos aquilo que Pedro fez, coisas, depois que o Espírito Santo veio sobre ele, que ele entendeu o que estava acontecendo, fez coisas muito boas, coisas maravilhosas. Mas até então nós estamos vendo aqui e nós temos que analisar essas situações e ver que essas coisas podem acontecer nas nossas vidas. E nós temos que ter base para não cair. Quarto ingrediente, independência. Independência de Deus. Nós achamos que eu estou forte porque eu estou na minha base. A base ela adianta, ela vai me dar uma certa firmeza, mas se eu não estiver com Deus, vou cair também. Eu preciso estar forte, eu preciso ter base, mas eu preciso estar com Deus. Eu preciso estar com Deus. Amém, meus irmãos? Pedro defendeu Jesus no jardim ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse mesmo Pedro que negou lá, naquele momento, ele com uma espadinha, ele foi e enfrentou 400 ou 600 soldados. Ele se pôs à frente de Jesus, mas naquele momento ele negou. A independência de Pedro era essa, ele queria fazer da forma dele. E muitas vezes nós queremos fazer na nossa vida o quê? Aquilo que Deus quer ou aquilo que a gente quer? Já vai na hora que a gente escolhe uma menina para namorar, ou uma mulher para casar. A gente escolhe e fala, Senhor, essa aqui, vai embora. Não pergunta para Deus. A resposta demora e talvez a resposta nem seja aquela que a gente queira, né? Mas e daí? Essas são as consequências. Então, a gente negligencia e a gente quer uma independência. Senhor, o Senhor me ajuda enquanto o Senhor está alinhado comigo. Quando Deus começa a falar uma coisa que não é de acordo com a tua vontade, peraí, deixa eu ficar de ladinho aqui, deixa eu deixar Deus do lado. Foi isso que Pedro fez. Pedro queria fazer tudo do jeito dele. O lema de Pedro pode ter sido, eu vou fazer do meu jeito. Jesus disse, ore. Pedro fez o quê? Dormiu. Jesus disse, vou lavar os seus pés. Pedro disse, nunca na sua vida. Jesus disse, é chegada a hora da minha prisão e morte. Pedro sacou da espada e cortou fora uma orelha. Agiu da forma dele. Jesus disse, você me negará 3 vezes. Pedro disse, vou morrer com o Senhor e não vou negá-lo. Uma total independência. Se havia um discípulo que podia fazer tudo do seu jeito, esse discípulo era Pedro. A única vez que Pedro chegou em um segundo lugar, Pedro tinha características enormes. Pedro, a única vez que ele chegou no segundo lugar foi quando falaram que Jesus tinha ressuscitado, né? E ele foi correndo lá para ver o sepulcro. Aí lá ele chegou atrasado. Quem chegou na frente dele? João. Nessa João ganhou. Pedro chegou atrasado. Pedro tinha inúmeras características.
quais que eram as características de Pedro? Tinha força de vontade, tinha coragem, era agressivo, forte, comprometido, também era um líder nato. Ele teria sido uma propaganda perfeita para uma conferência sobre o autoestima, sobre autoestima. Ele era um cara super bom. Seria uma propaganda perfeita. Por quê? Porque ele se estimava muito. Era uma independência completamente em Pedro. Você sabe o que Deus, em sua graça, está fazendo na vida de Pedro? Deus está dando uma oportunidade para Pedro. Deus está chacoalhando Pedro, porque Pedro é um vaso de barro. Só que ele estava cheio de si. E Deus está fazendo assim comigo, para sair essas situações. Todas essas coisas boas que ele tinha, Deus está fazendo vazar um pouco, para que Deus possa colocar um óleo novo nele. Você sabe que Deus, em sua graça, está fazendo na vida de Pedro? Está transformando Pedro num pequeno vaso, no qual ele pode derramar a sua força, grande poder do Espírito gracioso. Até o momento, Pedro está cheio de si. E sabe o que é o pior? Ele está agindo contra ele mesmo. Esse era o problema. Ele tinha muita coisa e não abria mão dessas coisas. Então precisava dar essa chacoalhada em Pedro. Isso foi uma oportunidade para acontecer na vida de Pedro. E talvez, meus queridos, a gente tem que olhar para a gente. Talvez aquilo que esteja acontecendo de ruim, ou que esteja chacoalhando você, seja bom. Porque você vai ser mais forte daquilo. E mais forte como? Independência de quem? De Jesus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 4:7 fala assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É isso que ele está fazendo com Pedro, tá? Desmontando toda aquela situação dele, para poder colocar algo bom, verdadeiro de Deus nele. Nós vemos essas situações, isso tudo levou ao colapso. Aquele momento onde Pedro veio a negar Jesus. Agora nós começaremos a ver um pouco mais detalhado ainda. Porque agora nós deixamos de ver a situação de Pedro, ainda nós vamos continuar analisando o que aconteceu com Pedro, mas nós precisamos ver algumas cenas que aconteceram naquele momento, aonde foi que Pedro negou. Algumas coisas aconteceram. E o interessante de tudo isso, que quando nós lemos os evangelhos, um fala um pouquinho de uma parte, o outro fala um pouquinho dessa parte, o outro fala de outro. Então nós precisamos olhar todos eles, e daí nós teremos a cena completa. É como se fosse câmeras. Cada uma dessas pessoas, desses evangelhos, fossem câmeras que estivessem focando algum momento, e nós temos que ver, de analisar o que aconteceu lá, olhando por o prisma de cada uma dessas câmeras. Agora nós vamos ler lá em Mateus. Pule um pouquinho, avance lá. Eu estou lendo aqui no meu tablet, mas é para ganhar tempo. Aqui, lá em Mateus 26:69. É uma primeira cena. Agora nós pulamos do Evangelho de João e vamos pegar alguns detalhes lá em Mateus. Lá fala da seguinte forma: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele. Disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Essa cena ela nos remete a um pensamento. Porque a resposta dele foi a seguinte: mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Nós lemos lá isso em João. Ele nega novamente. A serva indaga ele: mas você não é um discípulo? E ele novamente fala. Só que interessante que ela fala com uma palavra que nós lemos ali, Jesus, o Galileu. Isso era uma forma que eles tinham de referência, tipo as pessoas que vinham do norte e que vinham do sul. Então eles tinham um tipo de tirar sarro. Então naquele momento que eles estavam lá, eles já tinham decidido o que eles iam fazer. Lá eles já tinham falado que Jesus ia ser crucificado, já estava tudo decidido para eles lá. Eles já tinham dito que Jesus era um impostor, que nada daquilo era verdade. Então eles se retratavam da forma que Jesus, esse Galileu, eles esnobavam, como falando assim, quando ela fala dessa forma, ela já no coração dela, ela já está esnobando. Não, esse Galileu, você não conhece esse Galileu? Então é uma forma de esnobar Jesus. Era quase como se ela falasse assim, então como um tom de voz
cínico, ela sugere: você é um seguidor daquele Jesus ignorante do interior, não é? A mesma situação que eles falavam, que a gente vê lá, não pode vir nada bom de lá de Nazaré. Mais ou menos uma situação assim que eles falam. Então eles também querem falar dessa forma. Eles dão um tom já ruim. Aquele Galileu. Eles já tinham decidido o que eles iam fazer. E Pedro, mais uma vez, ele acaba negando. Imagine, horas antes ele estava preparado para enfrentar soldados. E agora uma mulher, não pejorativo, mas uma mulher, ele iria enfrentar soldados, pessoas, um batalhão ali, 600 homens, uma espadinha. E agora aquela mulher que estava ali como porteira, ele fala: não, eu não conheço. Vocês podem imaginar isso? Imagine, horas antes ele estava dessa forma. O princípio que nós podemos tirar dessa situação agora é que um corajoso em grandes batalhas não garante vitória nas pequenas batalhas. Ele estava preparado para enfrentar aquele tipo de batalha, que seria lutar contra os soldados. Ele acreditava que ele ia vencer, mas ele negligenciou e por uma mulher ali naquele momento ele negou. Então, qual é o princípio que nós podemos tirar disso aqui? Que enfrentar grandes batalhas não quer dizer que nas pequenas nós vamos ter êxito, porque a pequena ela pode vir sorrateira. Então, se você está lutando contra alguma coisa na tua vida, eu não sei o que é, mas de repente é uma situação seja como a gente já falou, financeiro, tem alguma coisa ali que às vezes você acaba errando na conta favorável para você, e você está lutando contra aquilo, e de repente você está pronto para um valor, uma cifra grande, mas as cifras pequenas você está deixando quietinho. Você está preparado para as coisas grandes, mas não está preparando-se para as coisas pequenas. As coisas pequenas também têm que estar no nosso campo de visão. Eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que olhar para frente e eu tenho que olhar para o chão. As coisas pequenas podem me derrubar. E foi uma coisa pequena que derrubou Pedro. Então, as grandes batalhas não quer dizer que nós, vencendo elas, não quer dizer que nós vamos vencer as pequenas. Nós temos que ter um cuidado para as pequenas e nós temos que ter um cuidado para as grandes também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos seguir. A segunda cena, uma mentira cheia de sinceridade. Vou pegar mais um pouco no pé dos irmãos. Depois, saiu em direção à porta. Isso aqui está em Mateus 26, 71 e 72. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu. Então, uma outra mulher olhou para ele e disse: os que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. A situação que nós podemos ver é a seguinte: a mentira. Acho que talvez você já teve que contar uma mentira. O problema da mentira é que geralmente você tem que ter uma outra mentira para dar força para ela. Então ela tem que ser mais bem articulada para ela ser uma mentira. Então uma mentira vai levar a outra mentira. E quem que é o pai da mentira? O diabo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Deus fala: falemos a verdade. Falemos sempre a verdade. E a situação assim, nós podemos ver, de repente, num acidente de trânsito, você é confrontado, a polícia chega ali e fala: você quer melhorar para o teu lado. Você fala uma situação. Aí vai chegar um outro momento que você vai ter que falar de novo aquela situação. Só que como aquela situação é inventada, você tem que pensar o que você falou para você falar refutar melhorar aquela mentira para que ela se torne uma verdade, que ela pareça uma verdade. Então esse é o problema da mentira. E o Pedro foi pego nessa situação. Ele já teve que agora jurar: eu juro que eu não conheço esse homem. Então a mentira que ele fez lá, agora ele está tendo que melhorar ela. E não vai chegar a lugar nenhum. E voltando a uma situação de trânsito, se você relata e fala a verdade, na próxima vez, quando você for confrontado e tiver que falar sobre aquele determinado assunto, na frente de um juiz, o que você tem que lembrar? Da cena. E não daquilo que você falou. Porque a cena foi aquilo que realmente aconteceu. É aí que as pessoas nos
os policiais pegam as mentiras das pessoas. Um fala uma coisa, a outra fala outra. Ei, mas isso aqui não bate, não sei o quê. Pum, eles já entregam tudo. Não, realmente nós mentimos. É assim que as pessoas acontecem. A mentira é isso na nossa vida. Nós não podemos mentir. É melhor falar a verdade. Sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Pedro foi pego nessa situação. Vamos ainda um pouco mais à frente. A coisa maravilhosa em dizer a verdade é que você nunca tem que se lembrar da palavra que disse, porque ela é uma verdade. Princípio. No rebanho, as ovelhas mais seguras são aquelas que estavam. Tinha uma outra situação também que Pedro acabou fazendo na vida dele, ali naquele momento, naquela situação. Pedro, ele preferiu ficar um pouquinho mais afastado de Jesus. Jesus estava sendo chicoteado, estava sendo torturado no lado, mas Pedro resolveu ficar um pouquinho mais longe de Jesus. E uma situação de um outro princípio que nós vemos aqui é que quando a gente parece que estar longe de Cristo naquele momento era mais seguro para ele, mas é exatamente o contrário. Quando nós estamos mais próximos de Cristo é quando nós estamos mais seguros. Fique com esse princípio. Estar perto de Jesus é muito melhor do que estar longe. Amém, meus irmãos? Vamos à frente. Terceira cena, o covarde é finalmente encurralado. Quem que era o covarde? Era Pedro. Naquele momento ele estava sendo um covarde. E ele fala da seguinte forma agora lá em João, vamos voltar de novo para João, no 26 e no 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi lá no olival, com ele lá no olival? Mais uma vez Pedro negou, e do mesmo instante um galo cantou. Viram da mentira? A situação da mentira que ele teve que fazer ali, que ele falou que não era, agora tem provas, tem uma pessoa que viu ele lá, e agora ele não tem mais como negar. Mas o que acontece com ele? Ele continua negando. Pedro nega mais uma vez. Marcos nos informa que o galo cantou. Aqui é uma situação interessante que João fala que cantou uma vez. Mas se nós lermos Marcos fala que o galo cantou a segunda vez. Então ele nos dá a entender que teve um outro momento que o galo cantou. Quando Pedro negou Jesus pela segunda vez, Deus deu uma oportunidade e o galo cantou. Só que Pedro negligenciou isso também. Ele não prestou atenção que o galo tinha cantado. Ele poderia mudar, ele poderia se lembrar daquilo que Jesus tinha falado. Mas ele não faz isso, ele não vê isso. E ele nega Jesus pela terceira vez. Uma mentira, uma situação, quando você nega, você vai te levar a outra, e a outra, e a outra, numa espiral. Você não consegue mais sair. Você tem que romper com aquilo, romper com a situação da mentira. E essa cena que era o covarde finalmente encurralado é exatamente isso. Ele não tinha mais para onde correr. Mas ele... Só que o que ele teve que fazer? Mais uma vez ele teve que contar uma outra mentira para tentar fortalecer aquilo. E ali acontecem algumas coisas. Agora, depois de todas essas acusações, é melhor ele confessar. Bem, foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Primeiro ele foi acusado pelo seu discípulo. Não, eu não fui. De ser um discípulo de Jesus. Depois, outra vez, a pessoa diz: você estava no local com ele? Não, eu não estava. A terceira testemunha diz: você é o discípulo? Sim, eu o vi, você estava lá. O caso está decidido. Pedro, você foi visto na cena. Você precisa agora confessar. Contudo, ele faz o quê? Pedro decidiu negar uma terceira vez. Em uma negação mais forte ainda do que foram as outras. O relato de Mateus nos diz que ele incluiu repetidas maldições ou pragas em juramentos, o que indica que o povo o cercou e questionou muitas vezes. Imagine como que ele estava agora. Uma situação, as pessoas: não, nós vimos você. Nós vimos, e ele estava tendo que... Quando ele fala praguejar, o que seria isso? Não é que ele falou mal de Jesus, é que ele jogou praga por si mesmo, como algumas pessoas fazem. É verdade. Eu quero morrer se for mentira isso. Então eu estou jogando praga para si mesmo, entende? Era mais uma vez, ele teve que fortalecer que ele não conhecia Jesus, ele teve que trazer coisas, ele teve que fazer um juramento ali de que ele não conhecia Jesus. Por quê? Ele estava negando.
E ele estava naquela forma e ele não aguentava mais. Isso tudo é uma questão que agora, nós olhando por uma cena que Mateus nos mostra, que João nos mostra, é que Jesus estava sofrendo. Jesus estava apanhando, Jesus estava provavelmente com seus rostos já com sangues. E ele vê agora uma outra situação, a terceira negação de Jesus, de Pedro a Jesus. Rejeitado pelo mundo. Então Jesus, ele foi rejeitado pelo mundo. Ele também foi traído por um dos seus discípulos, Judas. Negado vez após vez por um de seus amigos, aquele que estava do lado dele, um amigo que tinha antes jurado fidelidade, até a morte. E Jesus, passando por toda aquela dor, ele olha e vê o amigo dele negando ele. Conta a história. Eu quero colocar uma história bem rápida aqui para vocês. Eu estou um pouquinho alongado, mas eu preciso contar e vamos concluir isso aqui. Vocês precisam sair com essa pregação no coração, para mudar a vida de vocês. Havia uma mulher, ela pegou fogo a casa dela e ela tinha uma criança lá dentro. A filha dela estava lá dentro. Os bombeiros deram um momento de bobeira ali, que eles estavam segurando aquilo ali, as pessoas para não entrar. Eles sabiam que tinha uma criança, mas já o fogo era demais, eles nem eles estavam conseguindo entrar mais lá. Aquela mulher, com aquela vontade, ela entra por uma fresta lá e vai, e se enrola alguma coisa na sua mão lá, e salva aquela criança. Só que para salvar aquela criança, ela sai com o seu rosto todo queimado, desfigurado. Seus braços, suas mãos ainda estavam queimadas. Mas ela salvou a sua filha. Ela foi lá e salvou. Passaram-se tempo. A menina foi para a escola, a menina foi para a faculdade. E ia até a formatura. E aquela mulher, provavelmente, ela muitas vezes ajudou aquela filha a concluir a escola, a concluir a faculdade. E naquele momento, onde iria ter um momento de festa, né? De final de curso. Eu não posso estar lá, porque minha filha não me convidou, mas eu vou estar lá, eu vou dar de um jeito de estar lá com ela. Ela se voluntariou e foi trabalhar para ajudar a servir comida, para fazer alguma coisa lá. E num determinado momento, as amigas daquela menina chegam e falam assim: vocês viram aquela mulher lá? Nossa, como ela é feia, ela é horrorosa. Está cheia de cicatriz no seu rosto, nas suas mãos. A menina olha, vê quem é, mas ela fala: não, eu não vi, eu não a conheço. Quem que vocês acabaram de ver, que eu acabei de falar aqui? Jesus estava nessa situação. A dor que essa mãe sentiu ali, não foi nem perto da dor que Jesus estava passando. Porque Jesus estava sofrendo por todas as nossas vezes que nós negamos Ele. Aquela mãe estava também sofrendo por uma filha que estava negando. Porque ela tinha salvado a sua filha. A sua vida dependia da mãe, porque se a mãe não tivesse feito aquilo, ela não estaria mais ali. E ela assim mesmo, ela chega e fala: não conheço, não sei quem é. Essa era a dor daquela mãe. Agora imagine Jesus, que por aquele lance, ele consegue ver Pedro negando ele. E há um momento que fala assim, lá em Isaías 53:3, que Jesus, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isso foi o que Isaías falou muito antes disso acontecer. E o que estava acontecendo naquele exato momento ali com Jesus era isso. Em Lucas 22, 60 e 61, fala da seguinte forma: Pedro respondeu ao homem, depois que estavam confrontando, falando para ele, chegam e falam assim: homem, não sei o que você está falando. Pedro fala isso. Falava ele ainda e o galo cantou. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro, então Pedro se lembrou da palavra. Aí sim, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito:
antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Em determinado momento, aonde Jesus estava, talvez ele estivesse num outro lugar, como se fosse ali, Pedro estava negando aqui, e por um abrir de porta, ele, naquele momento onde que Pedro nega ele, Jesus está olhando para ele. Então são 2 coisas. Pedro está olhando do erro que ele está cometendo e viu que o galo cantou e se lembrou. E Jesus, naquele momento de dor, aonde ele estava sendo desprezado, tinha sido Judas tinha traído ele, ele olha para o seu amigo e vê que ele está negando ele insistentemente. Isso completa com Isaías 53. A profecia de Isaías, ali naquele momento, está sendo falada. Naquele mesmo instante, em Lucas 22, no 62, acontece o seguinte: sai dali chorando amargamente. Quem que sai dali chorando amargamente? Pedro. Caiu a ficha. Agora eu entendi. De tudo aquilo que Jesus tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Mas pelas minhas negligências. Grandes conquistas, uma coisa que nós temos que sair daqui hoje. Grandes conquistas podem ser seguidas por grandes fracassos. Mas um pecado terrível, glória a Deus, pode ser seguido por um perdão maravilhoso. Então você pode ter sofrido uma grande derrota na sua vida. Mas o pecado pode ser terrível, mas ele é seguido por um perdão maravilhoso. Gostaria de concluir estendendo esse desafio a todo crente. Se você por acaso, se em algum momento do que eu falei aqui, você viu alguma coisa nesse sentido na tua vida, que é você pensa que você é alguém grandioso? Se porventura você está pensando nisso, você pensa que o mundo gira em torno de você? Vou orar para que você tenha uma experiência como esta de Pedro. No quintal da corte, e perceba que o fracasso de Pedro é também o seu fracasso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se nós sairmos um instante da presença de Deus, nós caímos. Então por isso eu oro, para que se você de repente sentiu-se em algum momento que você é autossuficiente, eu oro para que você tenha uma experiência dessa como Pedro. Porque através desse grande fracasso de Pedro, nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele não abandonou tudo. Apesar de ele pensar que estava tudo perdido. Você pensa que cometeu um pecado terrível. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei se tem alguém que está nos visitando hoje aqui. Mas se de repente você cometeu o pior dos pecados. O pior dos pecados. Assim como Pedro tinha feito. Você talvez esteja pensando, mas se eu for falar com Deus agora, como é que eu vou falar com Deus? Deus não vai me amar, Deus não vai me amar, Deus não me quer. Não, meus irmãos, não pense dessa forma. Veja o que aconteceu em Marcos 21, 7. Pode colocar lá. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhe disse. Olha só, agora, Pedro tinha feito todas aquelas situações, tinha negado ele. Pedro talvez, ele tenha falado assim, Jesus voltou, Jesus ressuscitou, mas eu não consigo ir para perto dele, porque eu fiz um pecado muito grande, eu neguei ele, eu blasfemei, eu falei inúmeras coisas, a mentira foi muito grande, e agora Jesus não vai me perdoar. E Jesus naquele momento ali, ele fala através daquele anjo, fala assim, vão e falem para os discípulos irem para a Galileia, que eu estarei lá, inclusive para Pedro. Por que ele fala inclusive para Pedro? Porque justamente Pedro achava que ele não ia ser perdoado mais. E eu não sei o que você fez, eu não sei qual foi a sua situação, mas se porventura alguma vez o inimigo vier sobre a tua vida e fale assim, você não é digno, você não tem condições, não, lembre-se que Jesus te perdoa. Ele morreu na cruz para te salvar. Amém, meus irmãos? E
para parecer que está terminando, fiquem em pé. Vamos falar um pouquinho mais. Fiquem em pé. Acordem. Olha só o que Deus tem falado para nós. Deixe-me lembrar que o Senhor, Ele ressurreto, Ele enviou um anjo para falar com as mulheres no túmulo vazio. Quando eles vieram naquele domingo, de manhã ungir o seu corpo, Ele fala exatamente isso. Vão e chamem Pedro. Porque dizer especificamente para Pedro? Porque ele era o discípulo que agora imaginava que Jesus nunca mais queria vê-lo de novo. Então, vão e assegurem que ele venha para estar comigo. Esse é o Cordeiro, maravilhoso e grandioso, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa. É isso que nós temos. Não importa o que você fez, mas desde que você esteja voltando-se para Ele, que você esteja buscando Ele, que você coloque seus pecados na presença dEle. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa, se você está orando por alguém, você acha que não, mas não vale a pena. Vale sim! Vale porque Jesus derramou o sangue dEle lá na cruz, por Ele. Não abandone, não importa onde ele esteja, não importa o que ele esteja fazendo, essa é a última palavra, quem vai dar é Jesus na vida dele. Nós não podemos olhar com julgamento, nós temos que orar e buscar por essas coisas, por essas vidas. Amém, meus irmãos? Então fica aqui um ensinamento para nós. Autoconfiança, temos que abandonar. Oposição, temos que abandonar. A falta de oração, temos que abandonar, temos que buscar a oração dia a dia. E a independência de Deus nós não podemos ter. Nós temos que ter dependência do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Ser corajoso em grandes batalhas não garante vitória nas pequenas. Uma mentira geralmente resulta em outra mentira. No rebanho, as ovelhas mais seguras são as que estão próximas do pastor. Nunca se afaste de Jesus, pensando que lá vai ser mais fácil. Lá é simplesmente um momento que o inimigo vai vir e vai te dragar. Ele quer a tua morte. Então, quando você se afasta de Jesus, é nesse momento que ele vai vir. Você pensa que vai estar mais fácil, mas é o momento que ele vai vir para te tirar a tua vida. Grandes conquistas podem ser seguidas de grandes fracassos. Não fique se lamentando. Erga a sua cabeça, foca em Cristo e vai atrás. Não deixe que isso te desmotive. Um pecado terrível pode ser seguido por um perdão maravilhoso. Se você tem olhado para a tua vida, longo desse tempo, e você não trouxe ninguém para essa igreja, você não falou de Cristo para ninguém, volte para a oração. Ore, se fortaleça. Se porventura você está achando que você está em pé, busque a sua base, que é Jesus Cristo. Não se afaste dessas pessoas, não se afaste desse local. O Moacir sempre me fala uma coisa, que Jesus, ele deixou as 99 pessoas, as 99 ovelhas, e foi buscar aquela perdida. O diabo faz totalmente diferente. Ele pega, deixa aquela e vem pegar você que está aqui dentro. Ele quer te minar, ele quer te destruir. Então, pense nisso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, vou orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus. Ela foi explanada, ela foi direcionada, Senhor Jesus, ao coração dos Teus filhos. Muitas vezes, Senhor Deus, a palavra ela nos confronta, ela tira, Senhor Deus, do nosso conforto. Mas é exatamente isso que nós temos que buscar. É essa palavra, Senhor Deus. Aquela palavra, Senhor, que elas vêm, Senhor Deus, massagear o nosso ego. Que ela vem simplesmente, que quando nós venhamos para a Tua casa e nós voltamos da mesma forma, ela não surtiu efeito. A palavra, ela tem que vir, Senhor Deus, e nos tirar desse conforto, Pai. Adentra, Senhor Jesus, os corações dos Teus filhos, Pai, nesse tempo que virá, Senhor Deus. Que venha nessa semana seguinte, Senhor. Ajuda eles, Senhor Deus, na oração. Ajuda eles, Senhor Deus, a ser totalmente dependentes de Ti, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a eles conseguirem, Senhor Deus, lutar, Senhor Jesus, nessa academia, Pai. Lutar aqui conosco. Aprimorarmos os nossos músculos, Senhor Jesus, na oração, Pai.
nos fortalece, Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor Jesus, em todas as situações, ó Pai. E se porventura tivermos que enfrentarmos situações, batalhas, lutas, adversidades, Senhor Deus, que nós saibamos, Senhor Deus, que mesmo que saímos, de repente, derrotados dela, ainda tem um ensinamento ali que o Senhor está falando conosco, e nós com certeza sairemos mais fortalecidos. Então nós não vamos perder, por mais que aos nossos olhos nós venhamos a perder, nós sabemos que nós estamos ganhando experiência, ganhando oportunidade de estar mais próximo de Ti, ganhando oportunidade de estar orando mais por Ti. E se situações, Senhor Deus, que o inimigo venha sobre a vida dos teus irmãos, dos meus irmãos, Senhor Deus, de querer dizer que ele não presta, que não adianta mais, que não tem condições, que o pecado que ele fez não tem perdão, lança, Senhor Deus, tudo isso, Senhor Jesus, no fogo, Senhor Jesus, queima isso, Senhor Deus, tira isso do pensamento do meu irmão e da minha irmã, Senhor Deus. Tem sim condições, porque o Senhor nos amou incondicionalmente, não importa o que nós façamos, o Senhor nos deu o seu Filho, que morreu na cruz e nos deu a graça imerecida, nós não merecíamos. Sim, eu entendo, Pai, e os meus irmãos também entendem, que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, e nós carimbamos no nosso coração, que somos Teu Filho, nós sabemos que há uma direção, nós temos que mudar a direção das nossas vidas, mas ainda que venhamos de repente a cair, o Senhor está conosco, assim como o filho pródigo, nós temos que voltar para a casa do Senhor, e buscarmos cada dia mais e mais na Tua presença. É isso que eu peço, Senhor Deus, para cada um daqueles que aqui estão, para cada um daqueles que ouviram essa palavra, Senhor Deus, através das mídias sociais, Pai. Vem, Senhor, com eles, lá na casa, lá no local, Senhor, tocando o seu coração e deixando gravada essa palavra, Pai, nos seus pensamentos. É que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória ao Teu nome, Senhor Jesus.